a nossa escolha naquele momento, por mais difícil que fosse, nós negávamos, foi difícil, foi uma decisão muito complicada, mas nós começamos a entender que teríamos que tomar uma decisão. Obviamente não tomamos naquela hora, as coisas começaram a acontecer, nós vamos narrar aqui para vocês, foi no mínimo 18 dias de UTI, né? Mas nós nos deparávamos com aquele quadro todos os dias e começamos a pensar. Fala galera, tudo bem? Querido Josiel aqui, estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história. No último vídeo nós falamos um pouquinho sobre o parto da Laura, vamos deixar o link aqui em cima para vocês que não puderam assistir, né, o vídeo, que queiram assistir. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Laura na UTI, tá? Fiquem ligadinhos conosco aí que já vamos começar. Família, a conta parece ser simples. Você junta um casal, sonhos, planos, liga no automático e consegue construir aquilo que você sempre almejou. Porém, a vida não faz essa conta. De repente você se depara com os desafios do casamento e da criação de filhos e percebe que as coisas não são tão simples assim. Se você chegou até aqui, saiba que é disso que vamos falar. Isso mesmo, perrengues e alegrias de uma vida em família. Sejam bem-vindos ao Inspiração, Família, Fé e, claro, um bom café. The world seems small. We can sit together. Então, pessoal, como eu disse no último episódio, eu parei assim que Laura nasceu, né? Às 10 eu fui chamado lá na UTI neonatal para conversar com os médicos e saber o que estava acontecendo, né? Chegando na UTI, os médicos foram bastante profissionais e também realistas em narrar o que tinha acontecido. Laura, ela tinha aspirado mecônio, vou deixar aqui na descrição para vocês o que é esse mecônio. Ela também havia tido problemas respiratórios por conta disso. Tinha ido, né? Ela teria que fazer uma lavagem de todo esse mecônio. Teria ido para o pulmão, teríamos que avaliar isso. Ela teve também uma convulsão nesses primeiros momentos. Então essa convulsão era preocupante. Eles me falaram que convulsão nas primeiras 24 horas tem potenciais futuros de desenvolver problemas neurológicos, que nós precisaríamos tomar muito cuidado com isso. E além disso ela teve que ser entubada, ela teve que ser medicada para ela ficar calma. Perguntei para eles o que eu poderia esperar, o que nós poderíamos esperar quanto pais, e eles também foram realistas e me disseram que nós teríamos que esperar. Primeiro deveríamos saber se ela reagiria nas primeiras 72 horas e depois ia avaliar dia após dia a reação da Laura. A gente estava tão sem perceber o que realmente estava acontecendo, né? A nossa preocupação naquele momento era se ela ficaria com alguma deficiência futura, né? E os médicos novamente foram realistas com a gente quando nos disseram que primeiro nós deveríamos ver se ela iria sobreviver. Que as 72 primeiras horas eram fundamentais na vida da Laura. Então nós deveríamos aguardar primeiro esse tempo para depois buscar outras respostas ali, né? Sim, foi muito difícil ouvir isso. Voltei para o quarto. Nós choramos muito, conversamos muito. Foram dias muito difíceis para nós. E vale a pena aqui ressaltar todo o apoio que a gente teve por amigos. Círculos de amigos do trabalho, da comunidade na qual a gente participa, da nossa família. Nós tivemos pessoas que se reuniram em oração por nós, em preces, nos mandavam mensagens. A gente tinha até um grupo de WhatsApp que as pessoas oravam por nós, conversavam com a gente, nos aconselhavam, nos visitavam. E essas visitas nos ajudavam muito, porque os dias eram longos. Mas acabava que esse carinho e amor de todos os amigos nos ajudavam a passar dias. De certo que quando o dia passava, ficava só nós dois à noite, nós chorávamos muito. Então, assim, foi fundamental, né, essa participação dos nossos amigos. Todo esse apoio emocional que nós recebemos aí, né, nos ajudou bastante, né, de pessoas muito queridas que nós guardamos aí, né, no nosso coração. Às 10 horas, né, Josiel retornou ao quarto, né, falou para mim toda aquela situação da Laura
E eu tentei, né, conhecê-la, visitá-la várias vezes. Só que eu fiquei com a pressão alta. Então toda vez que eu tentava levantar da cama, eu tinha a sensação de desmaio e eu não conseguia levantar. Então eu só fui conseguir conhecer a Laura às 4 horas da tarde. Me levaram de cadeira de rodas lá em cima, né? Eu ainda estava me sentindo um pouco tonta. E quando eu cheguei lá, eu vi ela na incubadora, né? Entubada, com as mãozinhas amarradas, porque ela tinha convulsionado. E o fato dela convulsionar, eles ficaram com medo dela tirar o tubo. Então as mãozinhas estavam amarradas. Então foi bem chocante conhecer a minha filha dessa maneira, sem poder tocar, sem poder pegar. E ver aquele ser tão frágil, tão linda e ao mesmo tempo, né, tendo que lutar para sobreviver ali, né? Então para mim foi uma imagem que marcou bastante para mim, assim, né? Meu pensamento ali, né? Tudo mais. O que nos marcou muito nessa ida da UTI foi assim, bem marcante. Foi um quadro que nós vimos na porta da UTI, nesse primeiro dia já. O quadro estava escrito assim: Bem-vindo à Holanda. E me chamou a curiosidade, fui ler. Era uma crônica de uma autora chamada Emily Kingsley. Se eu não me engano, esse é o nome mesmo. E ela relatava a história de alguém que fez um planejamento para viajar para a Itália, porém, ela, de forma repentina, inesperada, ela aterrissou na Holanda, né, amor? Isso. Ela compara, né, ter filhos com deficiência com essa viagem. Nós nos programamos para ir para a Itália, então nós estudamos a Itália, pegamos o guia turístico, estudamos o guia turístico, né, desejamos conhecer as famosas gôndolas de Veneza, né, David, Michelangelo, né, o Coliseu, muitas coisas bacanas lá, né, e estudamos o idioma para estar na Itália. E de repente nós pousamos em Holanda. E ali, Holanda, quando nós nos deparamos em Holanda, nós temos que estudar tudo de novo. A cultura do país, novos guias turísticos, outro idioma. E o interessante é que Holanda não é um lugar feio, não é um lugar ruim, só é diferente. É um lugar diferente, um pouco mais calmo do que a vida, né, mais badalada e agitada da Itália. E nós nos deparamos, né, nessa situação e ali de ter pousado em Holanda querendo estar na Itália. E aí lidar com as frustrações, com os medos ali, né, com a vontade de estar na Itália, porque todos os seus amigos estão viajando para a Itália, comentando que lá é legal, que lá é bonito, e nós estamos na Holanda querendo estar na Itália. Então, se adaptar a essa nova vida, né, aquele poema ele mexeu muito com a gente, porque realmente é essa a realidade, né, de lidar com o diferente, conhecer pessoas diferentes que a gente jamais conheceria se não estivesse nessa realidade, né, a realidade do diferente. E isso foi bem impactante para nós ali, né, para mim principalmente. Eu neguei muito estar na Holanda. Por muito tempo eu neguei isso, né, Josiel já era mais realista. Eu pensava que só tínhamos feito um pouso emergencial na Holanda, mas que nós rapidamente pegaríamos o voo, voltaríamos à nossa rota, estaríamos na Itália felizes como todos os outros nossos amigos. Mas isso não aconteceu, nós tivemos que nos adaptar ali à realidade da Holanda, né? E isso foi para mim, né, foi marcante. E Josiel, quando eu falei que ele foi mais realista, ele tem um tio, né, com paralisia cerebral. E então ele já conhece mais de perto essa realidade da deficiência. Para mim não, para mim ficaria tudo bem, ela sairia dali e nós levaríamos a nossa vida, né, típica aí, como todos, e sem problemas, né, meu bem? Então, esse primeiro contato que a gente teve até com esse poema foi a nossa primeira escolha. A gente se deparou que a gente tinha que fazer escolhas. Se a gente ficaria lamentando pelo fato de não ter seguido o caminho que nós tínhamos planejado, nós tínhamos um plano talvez perfeito em nossa mente, e eu brinco que muitas vezes nós fazemos planos sobre castelos construídos em areia, né? Qualquer vento derruba esse castelo, e foi assim que aconteceu. Nós tivemos que colocar em prática a nossa fé, porque nós acreditamos em Deus e acreditávamos que Jesus poderia nos ajudar, e foi nesse momento que a gente precisou, como nunca, exercer essa fé. E nós
tínhamos que decidir se ficaríamos lamentando ou se de fato íamos descobrir as belezas, apreciar as novidades que nos apresentariam ao longo do caminho. E a nossa escolha naquele momento, por mais difícil que fosse, nós negávamos, foi difícil, foi uma decisão muito complicada, mas nós começamos a entender que teríamos que tomar uma decisão. Obviamente não tomamos naquela hora, as coisas começaram a acontecer, nós vamos narrar aqui para vocês, foi no mínimo 18 dias de UTI, né? Mas nós nos deparávamos com aquele quadro todos os dias e começamos a pensar. Essa é a mensagem que nós temos para você hoje, né? Por mais que nossos planos não dão certo, a gente tem que tomar escolhas. E quais coisas a gente está tomando, né? Nós aceitamos viver em Holanda, né? Holanda tem tulipas, tem moinhos de vento, então tem muita coisa legal. Tem quadros de Rembrandt. Exatamente, tem muita coisa legal em Holanda, né? Então esse é o nosso recado, a nossa mensagem para vocês. Se você gostou dessa história, se identificou, né? Comente aí pra gente, né? A sua experiência também, né? Se você já passou por isso. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada. Isso aí, galera. Não esqueça de inscrever no canal e compartilhar a nossa história aí para levar mais pessoas. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.